Pronto, está gravando. Deixa eu minimizar. Ó, confere aí, pessoal, comigo. Eu parei em Wuhan. Repete, Duda, onde que eu tinha parado? Indústria de maquinário? Isso, exatamente. Porque eu queria falar a questão do polo farmacêutico. Ó, pode colocar o próximo, ó. Polo farmacêutico. Polo farmacêutico. Puxa uma setinha. Você vê que eu grifei, né? Eu coloquei até no negrito aí, porque esse polo farmacêutico é importante, tá? Isso, exatamente. Avisa aí a hora que puder falar. Pode falar? Bom, então não podia falar, tá vendo? Pode agora? Pode. Olha só, eu coloquei a cidade de Wuhan, né? Porque foi aí o epicentro, vamos dizer assim, inicial, né? De tudo que está acontecendo agora, de toda essa situação chata, mala, né? Desagradável que a gente está passando, tá? Não então, não que assim, né? Não vamos colocar que a China criou o negócio. Tem aí ideias, né, de que o vírus, não que ele foi criado pela China, mas que possa ter saído de um laboratório e aí pulado em ser humano e aí vai, né? Tem um monte de ideias, tá? Mas o fato é, surgiu na China, tá? Aconteceu na China. A cidade de Wuhan, pessoal, é uma cidade extremamente industrializada, né? Coloquei aqui para vocês que nós temos várias automobilísticas, tá? Só para vocês terem uma noção, a Renault, a Peugeot, a Nissan. Então, ó, eu falei de duas francesas, uma japonesa, instaladas em Wuhan, tá? Então nós temos, né, indústrias automobilísticas fortes, mundiais, instaladas na cidade, tá? Maquinário, pessoal, maquinário seria indústria mecânica, lembra que eu falei? Elas produzem máquinas para outras indústrias, né? Então muitas máquinas que são utilizadas em vários lugares do mundo são produzidos em Wuhan, né? E isso aqui é importante. Polo farmacêutico. Muitos produtos, tá, de proteção individual, chamados EPIs, equipamentos de proteção individual. O que seria isso? Máscara, luva, tá? Toquinha, né? Que vai para médico, que vai para farmacêutico, são produzidos em Wuhan. E o Brasil, ele compra, tá? Ele importa muita coisa de Wuhan, tá? Por causa disso aqui. Bom, por que que eu grifei isso e por que que eu falei das outras indústrias também? Quando teve a pandemia, quando né, explodiu a pandemia na China, né, o contágio aumentou pra caralho e tal. Então, tem. Não, então, não, o ebola parece que foi do macaco, né? Acho que o ebola era do macaco. Mas o. Ah, verdade, pode crer. É a AIDS que veio do macaco, é isso mesmo, é isso mesmo. Agora, a questão do morcego, tem estudos já falando que parece que não foi especificamente morcego, porque ele já estava. Então, tem estudos falando que ele já estava circulando, né? Antes de. E depois que ele infectou morcegos. Bom, enfim, tem um monte de ideia. Só para a gente poder entender. É, quando o negócio explodiu, nós tivemos o fechamento da cidade, literalmente. A cidade foi fechada, né? Uma cidade de mais ou menos 20 milhões de habitantes, isolada, uma região de 20 milhões de habitantes totalmente isolada, tá? E aí, pessoal, vários desses produtos pararam de ser fornecidos para outros mercados. Resultado, nós tivemos problemas de importação de produtos, problemas de produção de outros produtos, porque utilizavam componentes que vinham dessa região, exatamente porque aqui fechou. Essa ideia é uma ideia da globalização
E é uma ideia daquele modo de produção que eu falei para vocês, que é o toyotista, lembra? Da descentralização e tudo mais? Exatamente isso, tá? A cidade de Wuhan é um polo industrial e, sendo fechada, ela afeta a cadeia produtiva de vários lugares, certo? Então, ó, em polo farmacêutico, põe na frente o Brasil, o Brasil é um grande importador. O Brasil é um grande importador de, aí a sigla, tá, gente? Ó, de EPIs. EPIs. E, P de Paulo, I. É, pode pôr o S. EPIs, né? Porque no plural. Põe na frente o que que significa. Foi mesmo. Pior que foi mesmo. Foi o SARS, foi essa e a gripe suína. É, exatamente. A gripe suína e a gripe aviária. Ah, não, é verdade, são quatro. Não, não, são quatro, tá certo. Gripe aviária. Gripe suína, gripe aviária. Verdade, verdade. EPIs. Põe na frente o que que é, pessoal. Equipamentos de proteção individual. Equipamentos de proteção individual. Como que ficou a frase? Só para eu terminar de montar. Como é que ficou? Isso. Aí na frente põe assim, ó. E com. E com a pandemia. E com a pandemia houve forte desabastecimento. Houve forte desabastecimento para o nosso país. Pessoal, a parte tecnológica, tá, de Wuhan, ela é boa também, né? E essa parte aqui, ó, do polo farmacêutico, em Wuhan tá sendo, né, desenvolvido pelo menos duas vacinas, tá, para o Covid, né? É o mínimo, né? É o mínimo que eles podem fazer, né? Duas vacinas. Uma delas, ela tá já em teste aqui no Brasil, ela já está naquela fase bem avançada, né? Junto com aquela da Inglaterra, né? O Brasil tem duas em testes, né? A da Inglaterra, que já foi, acho que 4 mil pessoas foram vacinadas aqui no Brasil, e essa da China, se não me engano, vão ser 5 mil, 6 mil, alguma coisa assim. E já existe até acordo, pessoal, aqui no Brasil, para que institutos como o Butantan, Fiocruz, né, laboratórios enormes que a gente tem aqui no Brasil e tem capacidade para produzir em larga escala, tá, para que eles possam produzir essas vacinas aqui no território, tá? Só uma curiosidade, tem uma previsão aí, pessoal, de mais de 40 vacinas para a Covid, tá? E isso é interessante, porque assim, como é um vírus que acaba sendo meio semelhante com o da gripe, né? Ele é muito mutável, né? Ele muda bastante. Se você tem uma variedade tão grande de vacinas, você consegue combater essas variedades mutantes, né, do vírus. Então acaba sendo interessante, tá?
Espero que saia logo. Acho que todo mundo está esperando isso, né? Vamos ver se vai se concretizar essa ideia de que setembro a galera já começa a ser vacinada, né, né, do país todo. Esperar isso, certo? Próximo item, pode por aí, ó. Localização estratégica, lembra que eu falei, ó? É perto, né? De Xangai, é perto de Guangzhou, de Shenzhen, que são cidades enormes, industrializadas, ricas da China, tá? Então a localização de Wuhan, ela é muito estratégica, ela é muito próxima desses grandes centros, tá? Pode passar? Pode, pessoal? Pode? Próximo. Que eu falei para vocês. Que eu tinha falado para vocês. Olha só, mais ou menos 20 milhões de habitantes só na região metropolitana. Então, no lugar de RM aqui, ó, coloca região metropolitana. Coloca na frente, tá? De RM, região metropolitana. Pode ir? Pode. Tá, mas vocês colocaram região metropolitana aqui na frente? Não, sem problema. Sem problema. Só coloca, se colocar RM, coloca, né, que é região metropolitana. É um assunto que a gente vai ver ainda. Urbanização vai demorar um pouco, tá? Bom, fechou. Pode colocar agora Brasil, industrialização brasileira. Letra. Não lembro. Letra C, se não me engano. Está um pondo letra? Não, nem sei. Faz tanto tempo que a gente está nesse capítulo. Confere aí, pessoal. Acho que o último subtítulo, ó, era Industrialização no Mundo. Deixa eu ver aqui. Ah, não, foi direto. Esse foi o título, né? Aí a gente já entrou direto com. Então, aí a gente já entrou direto com Reino Unido, Alemanha. Isso, é verdade, a gente já entrou direto com os países. Estados Unidos. Pode crer, já foi direto. Então, coloca aí o subtítulo, Industrialização Brasileira. E aí vamos falar primeiro. Assim, é no mesmo capítulo, só que o outro subtítulo, tá? O capítulo é o mesmo ainda, é o capítulo 4, beleza? Agora, dentro de industrialização brasileira, pessoal, nós vamos fazer várias divisões. Se vocês acharem melhor colocar por letras, pode ser, tá? Eu acho que é até mais fácil de organizar, tá? Pode passar? Pronto? Pessoal, dormiram? Vamos! Pode ir ou não? Beleza, bom, ainda bem que não dormiram. Pode pôr assim então, letra A. Era Vargas, substituição das importações. Copia esse item, puxa uma setinha de substituição das importações.
Já vou começar definindo com vocês o que, que é isso. O que, que foi isso, né, no caso. Isso, exatamente. Exatamente. Puxa uma setinha de substituição das importações, tá? Pode falar? Um minuto. Estão fazendo lá o título, né? O subtítulo, mal bonitinho e tal. Eu entendo. Eu entendo. É, isso. Isso. Exatamente. O Luciano, ele é exatamente eu há anos atrás. Meu caderno era uma cor só, aquele garrancho do caralho que nem eu entendia direito. E segue o jogo. Fala aí, Luciano. De substituição. Substituição. Mas sim, é que é o Vargas que criou isso, né? Mas substituição das importações. Fala aí, Luciano. Tem que ser rústico. Aquela letra maravilhosa, fala aí. É, exato. Cara, tinha o meu também, tinha hora. Eu separava por matéria, pelo menos, né? Mas tinha hora que eu não sabia nem o que tinha escrito. Eu falei, caralho, o que eu escrevi aqui? Era difícil. Ah, eu espero que seja mesmo. É, eu espero que seja mesmo, que seja mais bonito. Espero. Pode ir? Bom, o Vargas, pessoal, ele assumiu, vamos dizer assim, num período conturbado, né? Né, para variar, né? Período conturbado na política brasileira, né? Parece que é adjetivo, né? Sinônimo. Política brasileira igual período conturbado. Bom, o Vargas assumiu em mais um período conturbado, né? Que seria o pós-café com leite, tá? É, difícil da gente saber quais seriam aí os piores períodos da história do Brasil. Agora, a Café com Leite pode ter certeza que ela está no top 3, né, dos piores. Pensa um país que não virou nada, não fez nada. Foi Café com Leite, né? Ou chamada também de República das Oligarquias. E o Vargas acabou assumindo exatamente pós esse período. O Brasil ele tinha um modelo agrário exportador, mas já vinha querendo fazer uma transição para a indústria, né? Nós tivemos um período de industrialização na Primeira Guerra, né? Onde o próprio conflito acabou fazendo o Brasil tentar se industrializar, porque faltou produto para a gente, né? Imagina o mundo em guerra e o Brasil precisando comprar produto, né, de países europeus ou até mesmo dos Estados Unidos. E de repente não tinha de quem comprar. E aí o Brasil precisou se industrializar. Então, assim, não era um projeto de industrialização, mas acabou sendo algo que aconteceu, foi necessário, tá? Por isso foi chamado naquele período também de substituição das importações, mas não foi algo planejado. O Vargas, pessoal, ele tinha uma característica nacionalista, ele era fortemente nacionalista, né? Ele era defensor da pátria, do Brasil, né? Ao extremo. E na visão dele, o Brasil ele só seria um país desenvolvido a longo prazo
se o Brasil colocasse em prática a tal substituição das importações. O que seria isso? O Brasil substituir produtos que vêm de fora. Para substituir produtos que vêm de fora, o que o Brasil tem que fazer? Se industrializar. Então dá para a gente falar que o governo Vargas, ele foi um governo que planejou o desenvolvimento da indústria, tá? Nós temos várias críticas a fazer do governo Vargas. O autoritarismo, o período ditatorial, as perseguições e etc. Não tenha dúvida disso, tá? Isso deve, numa aula de história, ser mencionado. Mas a gente também tem que elogiar o que foi bom. E a parte de indústria, a parte de desenvolvimento, né, de infraestrutura, desenvolvimento até social da população, tá? Acabou funcionando, gerou emprego, né? Nós tivemos um parque industrial sendo montado no Brasil, tá? Então, o Vargas planejou a substituição das importações, o Vargas planejou o desenvolvimento industrial. A gente tem alguns fatores que, no contexto internacional, ajudaram. Entre eles, um período chamado Entre Guerras, que era um período tenso, né? Na realidade, o mundo sabia que haveria uma nova guerra, né? Não se sabe quando, tá? Lembrando que o Vargas assumiu em 1930 e o pós-crise de 29, né? Então nós temos uma economia cafeeira que de repente não tem para quem mandar café, porque nós temos uma crise mundial. E aí muitos desses cafeicultores, eles vão pegar a onda da industrialização que está sendo incentivada pelo Vargas e vão pegar a grana que eles têm e vão começar a investir na indústria, certo? Então há uma relocação do capital do café para o capital industrial. Isso ajudou bastante também, certo? Bom, nós vamos ver tudo isso. Eu não vou falar governo Vargas em si, tá? Detalhes. Isso aí vocês acabam vendo em história. Vocês devem ver em história isso no ano que vem, né? Não, não é esse ano, tá? Mas vocês vão ver a história do Brasil, todo o governo Vargas com mais detalhes, né? Toda a parte de golpe, intentona comunista e etc, tá? Bom, puxa uma setinha de substituição das importações e coloca assim, então. Incentivos para o desenvolvimento de uma indústria nacional, incentivos para o desenvolvimento de uma indústria nacional a partir das indústrias de base. A partir das indústrias de base. Certo? Certo? Pode seguir? Pode ir, pessoal? Pode. Ó, agora nós vamos ver todo esse período, tá? Então, ó, primeiro item. Pode colocar. Indústria de base estatal, que eu tinha falado para vocês. Indústria de base estatal. Ó, lembrando, né? O que é indústria de base, pessoal? Mineradora, siderúrgica, metalúrgica, tá? Indústria mecânica, todas essas indústrias são chamadas indústrias de base, certo? Uma indústria de base, pessoal, ela é importante, né? Pelo próprio nome, ela é a base do desenvolvimento de outras indústrias. Outras indústrias
elas são complementares ao que a indústria de base, né, vai desenvolver, certo? O que não é interessante é um país que tem predominância de indústria de base, né, que foi o caso de muitas economias, né, da época socialista, onde a indústria de base prevalecia. Tá? Qual é a ideia? Qual seria o modelo ideal? Você começa a sua indústria com a indústria de base e você faz uma transição para as indústrias de consumo. Esse é o modelo ideal de qualquer desenvolvimento industrial no mundo, certo? Estados Unidos fez assim, países europeus fizeram assim, os próprios tigres, né, que é até tardio, é anos 70, fizeram desse jeito, tá? E o Brasil, né, começou desse jeito, é que aí nós perdemos a mão, para variar, no meio do caminho, tá? Então, ó, indústria de base estatal. Segundo item, pessoal, o Vargas criou, por isso lembra que eu falei da questão dos trabalhadores, né, da população. Olha só, o Vargas criou a CLT, né, que é usada até hoje, tá? 1943, leis trabalhistas. Isso, tudo dentro da era Vargas, isso. Puxa uma setinha, pessoal, de CLT. Põe o significado: consolidação das leis trabalhistas. Significado de CLT, tá? Consolidação das leis trabalhistas. Isso, exatamente. Exatamente. Consolidação das leis trabalhistas. Pode falar? Pessoal, pode puxar de CLT. Pode puxar. Ô, caralho. Pode puxar de CLT. Nossa, não saía a frase. Aí põe assim, ó. Criação do salário mínimo. Criação do salário mínimo, vírgula. Criação do salário mínimo, vírgula. Férias remuneradas, salário mínimo, vírgulas. Férias remuneradas, vírgula. Fundo de garantia, que é o FGTS, né? A sigla é FGTS. Fundo de garantia, FGTS, isso chama Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, tá? Fundo de garantia, descanso semanal, descanso semanal,
e etc. Né? A lei é enorme, tá? É, tem algumas coisas que, né, a gente pode achar boa, achar, né, boas, algumas a gente pode criticar, tá? O fato é que nós temos um código de trabalho agora que vai regulamentar as relações na cidade. A gente tem um país, né, que está começando um êxodo rural mais intenso, a população está saindo do campo, está indo para a cidade e existe uma necessidade de você organizar, né, as contratações, as regras de trabalho. O Vargas viu isso, olha só, ele assumiu em 1930, ele criou as leis trabalhistas em 1943, 13 anos depois, tá? Ele saiu do poder em 45, o Vargas. Então foi 2 anos antes dele sair do poder, só para a gente poder entender, certo? As leis trabalhistas, como eu falei, né, com uma outra modificação, com algumas alterações mais recentes, elas são aplicadas até hoje, beleza? Bom, agora, a indústria, pessoal, ela vai concentrar por motivos óbvios no Sudeste. Então pode colocar aí, ó, concentração no Sudeste, tá? Da indústria. Concentração no Sudeste. E aí eu coloquei aqui, pessoal, na sequência, os fatores. Por que, que a indústria se concentra no Sudeste? Tá? Então pode pôr, ó, fatores. Fatores da concentração no Sudeste, tá? Pode ir? Pode? Vamos colocar só dois. Acho que dois dá tempo, né? Pelo horário aqui. Ó, primeiro fator, pessoal, da indústria se concentrar no Sudeste: matéria-prima. Onde que tinha matéria-prima? No quadrilátero ferrífero. Nós vimos na frente um, capítulo 6. Lembra? Quadrilátero ferrífero? Então a matéria-prima vinha de Minas Gerais, que está no Sudeste, né? Pode passar o segundo fator? Pode? Ó, segundo fator, pessoal, proximidade com o Porto de Santos, né? O Porto de Santos em São Paulo é o maior porto que nós temos e você manda o produto para fora. Então isso é importante também, tá? Proximidade com o Porto de Santos. Copia só esse e paramos por hoje. Beleza? Fechou? Terminamos aí? Copiaram? Terminamos a aula então. Na semana que vem eu continuo. Semana que vem é a última, né? Já era? Fechou então, pessoal. Não, que tarefa, Cecília. Vai descansar. Chega, já era a tarefa. Esquece.